Olá a todos, mais uma vez. Voltamos ao nosso encontro semanal para estudo das lições da Escola Sabatina e assim cumprimentamos calorosamente aqueles que acompanham através da Rede Novo Tempo, da Rádio RCS ou até ao sábado pela manhã ou em qualquer outro dia através das igrejas adventistas um pouco pelo país. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as três mensagens angélicas. O meu nome é Filipe Reis. Francisco Marques, mais uma vez, connosco aqui. E Francisco, hoje nós temos aqui um assunto que gostaríamos de ter aqui algumas horas para o abordar, que tem como título O Sábado e o Fim. Nós falámos na semana passada acerca da existência de um Deus Criador. Há 2 semanas falámos do tempo do fim, em que acontece uma obra nesse tempo. E agora nós temos aqui novamente o tempo do fim e temos algo indissoluvelmente ligado à criação, que nos aparece, eu vou ler, em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, e já lemos este versículo várias vezes e vamos continuar a lê-lo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai, já vimos o que é que isto quer dizer, mas depois diz assim: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O que é que significa adorar o Criador? Porque aquele que fez é o Criador do céu e da terra. Para onde é que isto nos transporta? Para a criação. Exatamente. Ou seja, quais são as implicações de adorar o Criador? Portanto, se nós formos para Gênesis, nós verificamos que no princípio criou Deus os céus e a terra, está lá em Gênesis 1. Ou seja, temos no princípio, temos que Deus criou, e o que é que Ele criou? Foi os céus e a terra. Então, quem é que foi o Criador? Foi Deus, mas Deus é Pai e também Filho e Espírito Santo, e nós já até vimos isso a semana passada, que os três estavam envolvidos, embora houvesse ali um destaque muito especial para a segunda pessoa da divindade, que até nós não vamos ler o texto, mas há um texto em Hebreus, em Provérbios, capítulo 8, que fala sobre a sabedoria, e esse texto tem sido aplicado também à pessoa de Jesus, em que diz que diz aqui, só ler aqui, diz aqui no último versículo, já no versículo 30, que diz assim: então eu estava com ele, e isto remete-nos a João 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então eu estava com ele, portanto eu, o verbo, era o seu arquiteto, cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Ou seja, a segunda pessoa da divindade, o verbo eterno, como sendo o arquiteto. Que é o tal que em João 1, que também já referenciámos a semana passada, diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é? Exatamente. E o próprio Espírito Santo, se nós lermos em Gênesis, versículo 2, no capítulo 1, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Também estava lá. Portanto, ou seja, o que nós temos é que a terra era sem forma e vazia, outras traduções dizem era desordenada, não havia ordem, era o caos, portanto havia trevas, e portanto estes dois problemas, que é o caos, ou seja, a desordem, e por outro lado a ausência de luz, as trevas, são dois problemas que requerem duas soluções. Então, como é que se vai solucionar? Então temos que nos primeiros 3 dias Deus, o Filho, vai colocar o planeta em ordem, não é? Um dos problemas era a desordem, e nos segundos 3 dias da criação vai encher o que colocou em ordem nos primeiros 3 dias. Quando disseste há pouco, aliás a Bíblia é que o diz, que era sem forma e vazia, já existia lá qualquer coisa, não é? Havia lá alguma matéria, não é? Matéria essa que, não podemos deixar de o dizer, não estava lá por si mesma, havia um Criador que a tinha colocado lá. E portanto, o que tu estás agora aqui a começar a ler, nestes versículos iniciais, é um Deus que se aproxima dessa matéria que ele criou, para lhe dar uma forma, para lhe dar uma ordem, e isto é o que aconteceu no início da semana da criação,
não é? Naquilo que poderemos dizer, efetivamente, a primeira semana da história deste mundo, conforme nós o conhecemos, na sua forma ordenada, não é? Portanto, o Criador aproxima-se de matéria que ele já tinha colocado lá, mas estava sem ordem, não é? Tudo misturado, estava um caos, digamos assim. Não porque Deus seja caótico, mas porque tinha criado aquele pedaço de matéria sem propósito nenhum naquele momento, apenas à frente para fazer isto que estamos a fazer aqui e agora. E disseste que Deus agora vai encher, vai preencher, vai dar esta ordem, não é? Exatamente, ou seja, do ponto de vista da física, da ciência, existe uma lei, que é a segunda lei da termodinâmica, diz que todos os sistemas tendem naturalmente para a desordem, e para inverter essa tendência natural é preciso interagir exteriormente com o sistema. Uma ação intencional. Uma ação intencional, exatamente, que é exatamente o que acontece aqui. E então, os problemas eram então as trevas e a desordem, e vai ser introduzida a luz e a ordem, basicamente. Para resolver os problemas. Exatamente. Nos primeiros 3 dias, primeiro dia temos a criação da luz, no segundo dia a criação da expansão, ou seja, da atmosfera, e no terceiro dia a terra seca separada dos oceanos e a respectiva vegetação. Ou seja, os primeiros 3 dias, Deus coloca em ordem para poder encher e preencher aquilo que tinha sido colocado em ordem. Exatamente, porque depois no quarto dia vais ter a criação do Sol, da Lua e das estrelas, vais ter no quinto dia os céus ficam e as águas ficam com os seus respectivos habitantes, os habitantes dos mares e dos céus, portanto seres voadores e seres nadadores, se quiseres falar assim, e depois no sexto dia então os animais terrestres e obviamente o próprio homem. Que aqui não podemos também deixar de o referir, que toda a criação, exceto uma, surgiu porque Deus disse e apareceu. Não foi o caso do homem, porque Deus formou a partir do pó da terra e fez ainda outra coisa que não fez com os cães, os gatos, os animais, os pássaros e os peixes, que foi soprar nas suas narinas o fôlego da vida, não é? Isto aconteceu durante 6 dias, Francisco, 6 dias. Portanto, 6 dias Deus trabalhou, Deus operou, Deus ordenou, não é? E criou, naturalmente, tudo aquilo que existe no nosso mundo, embora, como é evidente, aquilo que nós vemos à nossa volta hoje no ano 2023 é muito diferente daquilo que havia lá no início, embora ainda mantendo os principais traços daquilo que era a criação original. Contudo, a Bíblia diz que o relato da criação não termina no sexto dia. Havia algo mais. Embora tudo o que existe, tudo o que foi criado até ao sexto dia, o relato não termina aí. Ou seja, o texto tem um objetivo muito concreto, é nos conduzir para algo, exatamente. Porque se nós lermos em Gênesis 1:31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Ou seja, terminou no dia sexto. E o que é que acontece depois do sexto dia? E diz então em Gênesis 2, versículo 1, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. No sexto dia. No sexto dia. Mas ao lermos o versículo 2 de Gênesis 2, diz que e havendo Deus acabado no sétimo dia, então em que é que ficamos? É no sétimo ou no sexto? Mas não aparece nada criado, nada que surgiu no sétimo dia. Ou seja, o texto está-nos aqui a apontar para algo, como tu dizias há pouco. Ou seja, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, não apareceu nenhum animal, nenhum pássaro no sétimo dia. Não apareceu outro homem, aliás, Eva não foi criada juntamente com Adão, não é? Adão foi criado no sexto dia, Eva também foi criada no sexto dia. Não apareceu nada de especialmente novo no sétimo dia. Ou seja, se a obra da criação terminou no sétimo dia, mas no sétimo dia não apareceu nada de visível, de palpável, novo, tem que haver ali alguma coisa especial naquele dia. Pois, olha, tu podes imaginar um pintor que faz um quadro e depois do quadro concluído, o que é que acontece? Ele vai assiná-lo. Vai assiná-lo, mas antes disso vai apreciá-lo. Ok, para ver se está concluído. Para ver se está tudo bem, todos os pormenores, e vai chegar à conclusão
convicção que a obra está perfeita. Certo. E então vai dar aquilo que vai validar a obra de arte concluída, que é a assinatura do próprio criador da obra de arte. Diz aqui, no relato bíblico, na verdade, Deus não fez surgir nada, não criou nada, mas ele fez alguma coisa no 7º dia. Diz aqui que ele descansou no 7º dia. Ou seja, ele parou, cessou a obra e contemplou aquilo que tinha feito. É importante ver aqui um detalhe, Francisco. Já existia Adão e Eva aqui. Também já existiam os animais, mas os animais são desprovidos de capacidade de raciocínio como nós, como é evidente, não é? Então, de uma forma racional, o que é que Adão e Eva fizeram neste dia? Viram Deus a descansar. Viram Deus a não criar nada. Aliás, até podemos dizer algo mais aqui, sem desviar do essencial. Adão e Eva nunca viram Deus a criar nada. Porque quando surgiu Adão, já lá estavam os animais, as plantas todas, não é? Quando Eva foi criada, Adão estava debaixo de um sono. Nós no sono não nos apercebemos. Estava anestesiado. Portanto, Adão e Eva nunca viram Deus a criar nada. Eles sabiam que Deus era o Criador por causa de uma coisa. Deus lhes disse, eu sou o Criador. Agora, eles viram Deus a fazer uma coisa. Nunca viram Deus a criar, mas viram Deus a fazer uma coisa, que foi o quê? A descansar. Depois de descansar nesse dia, diz que abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que criara e que fizera. Há aqui um destaque para este 7º dia. Exatamente. Então, em que Deus descansou. Mas agora podem-nos também nos dizer, então, mas Deus não se cansa nem se fadiga. Claro. Não é? E é verdade, a Bíblia diz-lo, em Isaías 40, 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento. Então não foi por cansaço que Deus descansou no último dia da semana da criação. Então, até porque, se formos a ver bem, ele apenas deu ordens e tudo apareceu. Portanto, dar ordens não é propriamente a atividade mais cansativa. E abaixar-se ao pó da terra para formar o homem também não é um trabalho pesado. Exatamente, exatamente. Então, por que razão o homem também não descansou, porque também não estava cansado, porque ele tinha acabado de ser criado. Talvez lermos outros textos para nos dar um pouco mais de luz sobre este aparente dilema, não é? Em Marcos 2, 27 e 28 diz assim: e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem. Então está bem. Pronto, ok? E não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, se o sábado não foi feito o sábado foi feito por causa do homem e este não estava cansado, então para que este repouso, não é? Portanto, o descanso do sábado não é um descanso físico, vai ter um significado muito mais amplo e profundo que nós iremos ver hoje ao longo deste estudo. Para além da dimensão física, não é? Exatamente. Ou seja, como vimos há pouco, o sábado é a assinatura do Deus da criação e, portanto, neste dia foi possível apreciar calmamente tudo o que tinha sido feito. Cheirava a novo, não é? Como costumamos dizer, não é? E este dia foi, de facto, um presente para o homem que acabara de ser criado. Portanto, o que é que acontece? Nós ao sábado, ao adorarmos a Deus no dia de sábado, como nós adventistas do 7º dia temos como ponto de honra, não é? Adorar a Deus no dia de sábado, recordamos a fonte da nossa existência, louvamos a Deus com amor e gratidão ao Criador dos céus e da terra, cumprimos a ordem, adorai o Criador, não é? O sábado é, portanto, um memorial da criação que nos diz de onde viemos e neste dia nós suspendemos as nossas atividades, recordamos as nossas origens, que isto é muito importante, sim, recordar as origens. Tem a ver com a semana passada. Até. Exatamente. Se o sábado sempre tivesse sido observado com este intuito, provavelmente não teria havido nenhum ateu. Ok, vou dar aqui uma ideia, diz-me lá se concordas também, e também desafio qualquer um a pensar nisto por um momento. Adão e Eva não foram criados ao mesmo tempo. Deus não faz nada por acaso, nem por coincidências, faz intencional. Porquê é que Eva não foi criada no mesmo momento de Adão? A Bíblia dá a resposta. Diz que Adão reparou que para ele não havia uma companheira. Então Eva foi criada para quê? Para que o homem se pudesse relacionar com o seu próximo, ok? E depois de aparecer Eva, só apareceu mais uma coisa.
foi o sábado. Então podemos chegar à seguinte conclusão. Diz lá o que achas. Eva foi criada para o homem se relacionar com o seu próximo. O sábado foi criado, ou foi colocado ali, para o homem se relacionar com o seu Deus. Exatamente. E nós temos aqui toda a dimensão, claro, de uma forma muito resumida, não é? De todas as relações humanas, com o nosso próximo e com o nosso Deus. E se tu fores a reparar, Francisco, na semana da criação que tu descreveste resumidamente, a cada momento que passa vai ficando cada vez melhor. Cada vez melhor. Até porque no final do 6º dia, Deus não diz que era bom, Deus diz que era muito bom. E depois de ser muito bom, apareceu o excelente. Ficou melhor. O sábado. Exatamente. Ou seja, o sábado, a relação com Deus, é a coisa mais importante que nós temos. Outra coisa importante também, e nós vamos agora consecutivamente falar aqui de vários versículos, é que lá no início da criação, Deus não diz, podeis celebrar o sábado em qualquer dia da semana. Foi o sábado do 7º dia que foi separado e que foi abençoado e que foi santificado. Não foi um dia qualquer. Mas podemos ver que depois, em Gênesis 2, 1 a 3, assim os céus e a terra foram criados, portanto Deus descansou da obra que fizera, abençoou o dia de sábado e o santificou. Depois, mais à frente, no tempo de Moisés, quando são dados os 10 mandamentos é o documento mais importante da história humana, não podemos esquecer isto. Portanto, é uma parte da Bíblia que foi escrita com o dedo do próprio Deus. Depois também lá no livro de Daniel aparece uma frase, mas aqui não é uma frase, é os 10 mandamentos, o mínimo que Deus pede ao homem. E Deus vai dizer, Êxodo 20, a partir do 8, vai dizer, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra. Isto é repetir o que Deus fez. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Agora, por que razão é que Deus dá esta ordem? Antes de fazermos a pergunta, Deus já dá a resposta. O resto do mandamento diz assim, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ou seja, o mandamento de guardar o sábado tem a sua base, o seu fundamento na semana da criação. Lembras-te o que nós dissemos a semana passada, Francisco? Se não houver Criador, a Bíblia perde todo o sentido. Se não há um Criador, qual é a relevância do sábado? Nenhuma. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. O mandamento que ordena guardar o sábado evoca o quê? A criação, ok? Mas neste trimestre nós não estamos a falar da criação. Nós estamos a falar de Apocalipse 14, 7. E o que é que tu me dizes quando diz aqui no versículo 7 de Apocalipse 14, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Já falámos nas semanas anteriores. E adorai, falámos na semana anterior, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O mandamento diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. E esta mensagem do anjo diz, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ou seja, temos aqui 3 textos linkados, vamos chamar-lhe assim. Apocalipse 14, 7 que tu acabaste de ler, Êxodo 20 que também estiveste a ler e Gênesis 2 que lemos há pouco. Não dá para separar. Portanto, há uma conexão perfeita entre os 10 mandamentos, em particular o 4º mandamento, a mensagem do primeiro anjo, porque a terminologia é exatamente a mesma. Uma outra palavra diferente, mas tudo igual ali. E também chama a atenção que a Bíblia não refere aquilo que muitos às vezes referem sábado dos judeus. Isso. A designação é sábado do Senhor teu Deus, é este que aparece na Bíblia, e até porque em Gênesis ainda não havia judeus. Exatamente. Não é? Só aparecem mais tarde, só depois de Judá, pelo menos, não é? Há muitos que argumentam que o sábado tipifica o repouso que nós recebemos juntamente com a salvação pela graça em Cristo. E quando Deus instituiu o sábado, ainda não havia nem pecado, nem a necessidade de um Salvador. Ou seja, o sábado precede a queda. Exatamente. Então, deixa-me dizer isto, Francisco. Adão e Eva eram sabatistas, podemos dizer isso. Pois. O povo de Deus, ao longo da história, antes dos judeus, como já veremos, eram sabatistas também. Porquê? Porque o sábado foi dado, de facto, para benefício do homem, logo quando o homem surgiu. Exatamente. Outra questão, penso que esta questão neste momento está clara, outra questão que se pode levantar é, será que o sábado que nós
temos hoje, coincide exatamente com as semanas. O 7º dia sempre depois do último sequência, sábado, não é? Exatamente. Nós lemos no Evangelho que quando Jesus morreu numa sexta-feira e que as mulheres guardaram o mandamento conforme... Sexta-feira, que é chamado dia de de preparação. E guardaram o sábado conforme o mandamento, e que no primeiro dia da semana, ou seja, já aquilo a que nós atualmente chamamos domingo, então foram ao sepulcro e verificaram que o sepulcro estava vazio, e ainda hoje alguns grupos cristãos celebram a Páscoa justamente ao domingo, sempre num domingo e não no outro dia da semana, justamente por isso, e portanto o domingo, segunda, terça, o mesmo ciclo. E diz a Bíblia também que Jesus entrou na sinagoga ao sábado como era seu costume. Portanto, se houvesse ali algum erro, ele próprio teria que sabê-lo, não é? Exatamente. Ou seja, aqui a questão da semana é curiosa, porque nós para cada unidade de contagem de tempo temos um fenómeno astronómico associado. No caso do ano é a translação da Terra, no caso do dia é a rotação da Terra, no caso do mês temos as fases da Lua, mas no caso da semana não há nenhum fenómeno astronómico que tenha uma duração de 7 dias. Porque as fases da Lua não têm um período exato de 7 dias. Exatamente, exatamente. Portanto... não há nenhum corpo celeste que nos faça medir uma semana, não é? Exatamente. Ou seja, para nós dividirmos a nossa orientação social até, nós temos que recorrer ali ao tempo da salvação, da criação, exatamente. O sábado acaba também por ser um sinal da redenção, porque repara que assim como Deus terminou a obra criadora no 6º dia, também terminou a obra redentora no 6º dia. E descansou no 7º. E depois recriou-se no primeiro. Com uma nova semana, por assim dizer, Isso. já numa nova fase da história da redenção, já com o está consumado garantido. É engraçado que é isso mesmo, isso é muito importante e vou reforçar isso, Francisco. No início da história, no final da semana da criação, a verdade é que Deus descansou no sábado. E no final do seu trabalho aqui na Terra em favor da salvação da raça humana, ele também descansou no sábado. Portanto, até na sua morte, Jesus observou o sábado também. Mas agora é assim, agora eu queria levar-te para outro aspecto, que é, nós já falámos aqui da criação, da própria obra da redenção, e agora falámos do princípio e do meio, agora vamos falar do fim. Ou seja, será que no final da história, e as mensagens angélicas apontam-nos para o final da história, não é? Será que o sábado vai ter alguma importância? Até para responder à pergunta, mas isso do sábado já não mudou, agora já não é outro dia. Faz sentido, não é? Tem que ser no 7º dia, não pode ser qualquer um. É uma discussão que existe, que está então na ordem do dia. Vamos ver se temos versículos da Bíblia para nos esclarecer. Vamos apontar para a frente. Se nós formos ao livro do profeta Isaías, e o profeta Isaías tem lá capítulos que são um autêntico apocalipse, digamos assim, o capítulo 24 é um capítulo muito interessante que diz o seguinte: Isaías 24, do 1 ao 3. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície, dispersa os seus moradores. Ou seja... parece uma terra sem forma vazia. Ou seja, parece estar a pô-lo outra vez como estava em Gênesis 1:2. Exatamente. E ao suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo e ao seu senhor, e à serva e à sua senhora, e ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Portanto, há aqui uma situação de que a terra será destruída. Se nós lermos em Apocalipse as 7 últimas pragas, a 7ª praga vai falar quase no desmantelamento das estruturas, dos alicerces da própria terra. Quase que a preparar uma recriação. Não é? Exatamente. E se nós lermos ainda em Isaías 24, do versículo 18 ao 19, vem exatamente isto assim. Isso diz assim: e será que aquele que fugir da voz de temor cairá na cova, e ao que subir da cova o laço o prenderá. Porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. De todo será quebrantada a terra, de todo será rompida a terra,
e de todo é movida a terra. Portanto, ou seja, a terra vai ficar nas mesmas condições em que estava antes da criação. E o texto continua, em Isaías 24, agora do 21 e o 22, diz assim: e será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto e das alturas? Exército está a falar aqui de anjos e, portanto, para castigar só pode ser, obviamente, anjos maus. E os reis da terra sobre a terra. Portanto, o próprio juízo é para julgar os reis da terra que perseguiram o povo de Deus. E serão ajuntados como presos numa masmorra. Lá em Apocalipse diz que o diabo e os seus anjos serão presos no abismo, não é? O abismo que era a terra sem forma e vazia, era o que a terra era antes da criação. E serão assim encerrados num cárcere e outra vez serão castigados depois de muitos dias. Ou seja, há aqui dois castigos. Há um castigo prévio, que é ir para a masmorra, e depois de muitos dias, que são muitos, eu diria um milénio, serão outra vez castigados. Portanto, isto já nos está a apontar... O milénio, já agora, Francisco, para quem não está familiarizado, o milénio é um período de tempo que vai da segunda vinda de Jesus até à recriação de todas as coisas, em que Satanás e toda a sua hoste ficará aqui nesta terra destruída pela vinda de Jesus, não é? A contemplar o resultado das suas obras, aguardando no final desse milénio esta justa retribuição que é profetizada aqui em Isaías e descrita em Apocalipse 20. Exatamente. Depois, o texto continua, Isaías 24, agora o 23 diz: e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião em Jerusalém perante os seus anciãos gloriosamente. Isto remete-nos para o Apocalipse, não é? O profeta Jeremias também tem descrições análogas, não é? Exatamente. Jeremias ouve até o som da trombeta. Se nós lermos em Jeremias 4,19, diz assim: entranhas minhas, estou com dores no meu coração. O meu coração se agita em mim, não posso me calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido de guerra. E depois, mais à frente, estamos em Jeremias 4, agora no versículo 23 e até ao 27, diz assim: observei a terra e eis que era sem forma e vazia. Olha que discurso. Não é? Conhecido. Também os céus não tinham sua luz, observei os montes e eis que estavam tremendo e todos os outeiros estremeciam. Portanto, houve aqui abalaram-se os fundamentos da terra. Mas já existia montes e outeiros, quer dizer que não está a apontar lá para a criação, mas algo à frente. Exatamente, que nós, se os irmãos lerem a sétima praga do Apocalipse, também refere algo semelhante. Observei e eis que não havia homem algum. Já tinha havido, mas agora não havia. E todas as aves do céu tinham fugido. Já não há. E vi também que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. É o que fala lá na sétima praga. Porque assim diz o Senhor, para esta terra será assolada, de todo porém não a consumirei. Assolação é uma palavra usada também no Apocalipse para explicar a última destruição da Babilónia, quando acontecerem estas cenas, não é? Ou seja, o que é que isto significa? Que após o derramamento das pragas, todos os dias da criação, tudo o que foi feito em cada um dos dias, toda aquela ordem que foi conferida à terra e que não tinha, será destruída e a terra ficará desolada e vazia, tal como estava em Gênesis 1. Preparada para uma nova criação. Exatamente. Em Apocalipse 16 é o que nós lemos também, justamente com cada uma das pragas. Agora, depois do milénio, tu referias que há aqui um período de 1000 anos onde ficará tudo desordenado, não é? Sim. Depois do milénio, o que é que acontece? A Bíblia também não é omissa relativamente a isso, e em 2 de Pedro 3,10 diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, o qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, aqui está-nos a apontar para o lago de fogo, que também descrito no livro do Apocalipse. No final desse milénio é quando acontecerá. E depois o que é que acontece? O apóstolo Pedro continua, 2 de Pedro 3,13, agora diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então há aqui uma esperança. Há aqui uma esperança, nem é uma recriação. Isso porque é nova terra, não é? Agora, havendo recriação, será que o sábado tem algum papel? Essa é que é a pergunta, Francisco. Essa é que é a questão que nós apontámos. Porque queremos saber se o sábado se mantém e se manterá no futuro, não é? Mas vamos deixar a Bíblia falar. Então vamos lá. Olha, em Apocalipse 21, 1 e 2 diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já
já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A tal recriação, exatamente, não é? Que nós vimos. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, está visto que vai haver uma recriação, viu um novo céu, uma nova terra. Agora a questão é, será que Deus também vai fazer exatamente como fez? Vai demorar 6 dias, no primeiro dia haja luz, no segundo dia haja a expansão, no terceiro dia separação das águas da parte seca, da parte líquida, e depois, toda aquela sequência que nós lemos lá, será que é esse o modus operandi de Deus cada vez que cria? Para nós definitivamente recuperarmos aquilo que perdemos lá no início. Exatamente. Não é? E aí, sendo assim, o sábado vai aparecer obviamente na mesma sequência. Temos que saber se sim ou se não. Exatamente. Adão e Eva, como tu dizes há pouco, não tinham assistido a nada, e portanto quer a criação, quer o próprio sábado, portanto seria uma declaração de fé, com certeza. Não assistiram a nada. Deus disse e eles acreditaram, e nós hoje temos a mesma coisa. Exatamente. Deus disse neste livro, que é a Bíblia, e nós acreditamos. Mas se Deus proceder da mesma forma, significa que vai ter plateia. Neste caso, não é? Porque já existe humanidade. Os remidos, não é? Portanto, aliás, até não vamos descrever hoje, mas esta santa cidade, quando ela desce, não é? A capital do trono, do reino de Deus, os salvos estão lá dentro. Exatamente. Fora da cidade é onde cai aquele fogo e enxofre que mencionava. Para destruir os ímpios. Os ímpios, os salvos não. Então eles estão dentro da cidade. Se estão dentro da cidade, eles estão a contemplar Jesus, estão a ver tudo o que ele faz, não é? Exatamente. Então vamos ler em Isaías 66, do 22 ao 23, diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, ou seja, todos os meses, e desde um sábado até o outro, todas as semanas, então vai haver semana. E é ao sábado. E o que é que vão lá fazer ao sábado? Virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E porquê é que não vão no primeiro dia, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto? Não serve qualquer um na nova terra, Francisco? Porque Deus é sempre o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a carne, o que é os salvos, vão adorar a Deus de semana a semana, não num dia qualquer, mas no sábado do 7º dia. Exatamente. E há um texto paralelo a este em Apocalipse, porque já vimos aqui vários paralelismos entre Isaías e Apocalipse. Apocalipse 22, 1 e 2, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de um e do outro lado do rio estava a árvore da vida. Lá está o Éden restaurado. Aquilo que Adão e Eva perderam o acesso depois da queda. Até porque, repara, quando Adão e Eva pecaram, Deus não destruiu a árvore da vida. Não, Deus impediu-lhes o acesso para não se tornarem pecadores imortais. Ou seja, o que significa que o regresso à árvore da vida não seria um processo irreversível. Havia uma possibilidade. Havia uma possibilidade, não é? Então, no meio da praça, aí de um ao lado do outro rio, estava a árvore da vida, conforme já lemos, não é? Que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Lá está, de uma lua nova, outra lua nova. Isso. E das folhas da árvore serão para a saúde das nações. Ou seja, vai haver uma cerimónia de mês a mês. Aliás, também diz que, portanto, há um fruto novo todos os meses. Não conheço uma árvore assim, se alguém conhecer que me diga, não é? Mas ela existe. E vai haver essa cerimónia para nós irmos lá para manter a nossa vida física, ok? Que é a árvore da vida. Mas vai haver também uma cerimónia semanal, que é ainda mais frequente do que o tomar do fruto, que é ao sábado, essa cerimónia semanal, que é para adorar perante Deus. Ou seja, vai haver um culto a Deus no sábado do 7º dia. É isso que eu vejo aqui, na nova terra. Exatamente. Ou seja, o que significa que o imperativo que vem lá na primeira mensagem angélica faz todo o sentido pela eternidade fora, quando diz que adorai aquilo que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que é o objeto do nosso estudo durante esta semana. E, portanto, o sábado esteve presente na criação, esteve presente na redenção e estará presente na recriação e, consequentemente, por toda a eternidade. Isso, agora vou ter que, no final deste raciocínio, vou ter que fazer aqui uma pergunta, até para todos podermos raciocinar, e a minha pergunta é a seguinte: é perfeitamente claro
que a Bíblia aponta o sábado, o sétimo dia, lá na criação, conforme nós vimos. Não abordamos este assunto, mas ao longo de toda a história da Bíblia, nós vemos o povo de Deus observando e guardando o sábado do sétimo dia. Quando chega a altura de Jesus surgir aqui na Terra, ele próprio, Jesus, guardou o sábado do sétimo dia. No dia em que ele morreu, ou melhor, no dia seguinte à sua morte, as mulheres e a igreja guardou o sábado do sétimo dia. Até quiseram fazer o funeral rapidamente, porque aproximava-se o pôr do sol, para guardar o sábado do sétimo dia. Depois da sua ascensão, nós temos dezenas de exemplos no Novo Testamento dos discípulos que guardavam o sábado do sétimo dia. Vemos agora, por esse raciocínio que fizeste, da nova terra, da recriação, da restauração do Éden que nós perdemos, não é? Voltar ao início, apagando toda a história de desgraça humana, que ali vai estar o sábado do sétimo dia, não é? Qual é a indicação da Bíblia de que o sábado do sétimo dia está rescindido, está alterado, está substituído? Qual é a lógica de, no início, ao longo de toda a história até ao tempo do Novo Testamento? E estou a falar aqui, Francisco, dos fundadores. Claro, Cristo é o fundador por natureza, não é? Mas daqueles que estabeleceram a Igreja Cristã, ali havia o sábado do sétimo dia. No futuro, na nova terra, na reconstituição de todas as coisas, belas e perfeitas como no princípio, o muito bom da criação, vai estar o sábado do sétimo dia. Qual é a lógica de argumentar que houve aqui uma alteração qualquer em relação ao sábado do sétimo dia? Qual é o fundamento? É assim, eu até vou dizer o seguinte, até há fundamento, mas de uma mudança não da vontade de Deus. E não bíblica. E não bíblica, que está na Bíblia, em Daniel 7,25, diz que o poder da ponta pequena cuidaria em mudar os tempos e a lei. Mas o poder da ponta pequena não é o poder divino. Exatamente. Não é, um poder que se opõe a Deus, que é contra Deus. Mas que se quer pôr no lugar de Deus, querendo-se fazer Deus, fazendo-se passar por Deus. Ou seja, esse poder da ponta pequena que aparece ali em Daniel, não é? Opõe-se a Deus, não é? Quer-se colocar no lugar do Altíssimo, e quando diz que quer mudar os tempos e a lei, ok? Tempos e lei, os dois estão ali no sábado, porque o sábado é um tempo e o sábado está na lei. Então, quem quis mudar a importância, a santidade do sábado do sétimo dia, é aquele que se opõe a Deus. Então, a mudança do sábado para qualquer outro dia da semana que não o sétimo dia, concluímos pela Bíblia que não é uma coisa divina, que é uma coisa humana. Exatamente. Não há, aliás, eu poderia citar aqui a título de fonte, não fonte autoritária, apenas de fonte de registro histórica. Poderia citar, por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica, que menciona claramente que não há fundamento na Sagrada Escritura para a mudança da solenidade do sábado para outro dia da semana, no caso o domingo, e que foi a própria Igreja que fez essa alteração, o que está historicamente correto, não é? Mas biblicamente não está correto. Exatamente. Portanto, cada um respeitamos naturalmente, como é evidente, a confissão de fé de qualquer pessoa que a queira ter. Biblicamente, e repito, biblicamente, à luz das Sagradas Escrituras, tanto no passado como no presente, como no futuro, nós não temos uma única indicação para a alteração da solenidade do sábado no sétimo dia, daquela bênção que Deus colocou ali. Francisco, o título desta lição, para te deixar aqui com o último comentário, era O Sábado e o Fim. Então eu pergunto, o que é que tu achas? Achas que o sábado é um peso demasiado grande para nós suportarmos, ou é mesmo importante a observância do sábado, sétimo dia, no tempo em que nós estamos? Olha, pelo estudo que acabámos de fazer agora aqui os dois, o que eu posso dizer é que o sábado não é de forma alguma um jugo de servidão, nunca o foi. É um dia de plenitude. Porque se fosse desculpa interromper-te, se fosse um jugo de servidão, Deus estaria a castigar o homem, quando vimos que ele deu o sábado para benefício do homem. Exatamente, ou seja, é um dia de plenitude, porque é um dia em que nós recordamos as nossas origens, sabemos de onde viemos,
quem somos e para onde vamos, e portanto é um antídoto contra crises existenciais e depressões, não é? O que acontece, e muitos falam disso, é que de facto os fariseus alteraram, inventaram regras, eles sim puseram um jugo em cima que o sábado de facto que não Deus tinha. não pôs. Exatamente. E Jesus o que veio fazer foi reformular, e o Jesus aponta muitas vezes isso aos dirigentes religiosos, reformular o conceito de descanso sabático, e obviamente que isso não agradou aos judeus. Portanto, o sábado é um presente de Deus e, portanto, o adorar o Criador é um imperativo de que Deus santificou e abençoou este dia e que só temos a ganhar em cumprir este mandamento. Terminamos com o convite para cada um dos que nos ouvem e assistem para estudarem o que a Bíblia diz sobre o sábado do 7º dia, para entendermos ainda melhor, para além dos 40 minutos aqui da nossa conversa, que de facto a validade do sábado do 7º dia não apenas não está rescindida, como ela está até fortalecida, porque permanecerá para todo o sempre. Obrigado, Francisco. Nós vamos despedir-nos por agora e voltaremos na próxima semana para continuarmos com o estudo das 3 mensagens angélicas. Desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus.